Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que o uso de fertilizantes organominerais pode melhorar a qualidade dos alimentos produzidos, resultando em produtos mais saudáveis e nutritivos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Wagner Luiz Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fisiologia vegetal, doutor em fisiologia molecular de plantas e é professor associado na Universidade Federal de Viçosa. E o tema da nossa entrevista será 19º Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. Professor Wagner Araújo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Divino. Prazer estar aqui com você, com o seu público. Quero estar aqui muito contente por essa chamada, por essa entrevista, e será um prazer trocar uma ideia, conversar aqui contigo sobre esse 19º Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. E eu estou ansioso para te encontrar em Viçosa, porque o congresso está sendo tão bem falado que eu vou estar lá, logicamente, né? Isso é bom, vai ser um prazer contar com você. A gente está esperando aí um público em torno de 750 pessoas, então vai ser um prazer contar com a sua presença, com a presença aí de mais pessoas do Brasil todo, e espero que seja um sucesso esse congresso que daqui exatamente 7 dias a gente está começando ele. Muito bem. Professor, 750 pessoas deverão participar do congresso. Nos anos anteriores, esse número, ele foi aproximadamente esse mesmo? Foi menor? Como é que está esse ano em relação aos outros anos anteriores? Essa é uma excelente pergunta para começar, Divino, porque há 2 anos atrás a gente estava lá em Porto Alegre, né, onde foi o 18º, e esse foi o evento talvez o maior dentre os 17 anteriores, tinha sido esse lá em Porto Alegre. E em Porto Alegre eles conseguiram 300, um pouquinho mais de 350 pessoas, né, num evento que foi muito bom, um evento muito bem organizado, e a gente conseguiu em 2 anos duplicar o tamanho desse evento aí, trazendo ele aqui para o interior de Minas, né, para a cidade acolhedora de Viçosa. Lá atrás, há 2 anos atrás, se alguém falasse que a gente estava esperando isso, a gente estava mentindo, porque realmente ele superou todas as nossas expectativas, graças a Deus. O que vocês fizeram para conseguir dobrar esse número? Na verdade, assim, eu acho que uma das coisas tem um pouco a ver com como a gente organizou esse congresso, né, em termos de palestrantes. A gente tem uma maioria de palestrantes agora internacional. Eu acho que tem um outro ponto que também é muito importante para você conseguir trazer gente para Viçosa, é você anunciar os palestrantes com uma antecedência gigante, né? E convencer todo mundo que Viçosa é uma cidade acolhedora, uma cidade pequena. Então vocês que estão pensando em vir, vão vir para o congresso, não vão vir para conhecer uma praia, para fazer turismo, vem realmente para o evento. Então foi muito bem pensado esse evento para conseguir convencer o público voltado à fisiologia vegetal de vir para Viçosa. E Viçosa tem uma universidade que é muito famosa, da qual você é professor, e tem também o Dodilei de Viçosa, né? Exatamente, rapaz. E aí tem 2 coisas que a gente tem que falar que é importante. Primeiro, né, que daqui 2 anos Viçosa está completando
100 anos de universidade. Que legal! Então isso é uma das coisas que a gente também tem que chamar a atenção. E a segunda é que o doce de leite Viçosa e a Funarb, né, que é quem produz, eles estão patrocinando esse evento aqui. Então, quem vier aí vai ter, sim, a oportunidade de experimentar esse doce de leite Viçosa. Bom demais da conta. Professor, explica para o pessoal o que é esse Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. Esse Congresso Brasileiro, né, de Fisiologia Vegetal, ele foi organizado, né, no começo da década de 80, foi pensado, né, com muito carinho por um grupo de pesquisadores que, na verdade, estavam na interface da agronomia, certo, com a biologia vegetal, certo? E aí foi quando surgiu a fisiologia vegetal, e a fisiologia vegetal busca entender mecanismos que explicam por que uma planta cresce mais, por que uma planta produz mais, por que uma planta floresce numa determinada condição e não floresce numa outra condição. Então, esse congresso de fisiologia vegetal, ele foi pensado por um grupo de pesquisadores que estavam nessa interface, e essa ciência, né, enquanto fisiologia vegetal, veio crescendo muito ao longo desses anos, com cada vez mais um apelo, certo, associado com pesquisadores de diferentes áreas que buscam a fisiologia vegetal para entender por que uma planta está tolerando mais uma condição de estresse, por que uma planta, em particular, responde à aplicação de um herbicida, tolerando um herbicida, e a outra não tolerando. Então, na verdade, a fisiologia vegetal, ela busca explicar esses fenômenos de maneira geral, utilizando ferramentas que são corriqueiras em diferentes áreas, mas a gente consegue agrupá-las todas, né, para tentar explicar isso. Isso faz, né, desse Congresso Brasileiro de Fisiologia um congresso único, porque tem realmente quem faz fisiologia vegetal vem, mas as áreas adjacentes, as áreas correlatas, também acabam buscando esse congresso. Então, a gente vai ter pesquisadores que são mais da área de genética, a gente vai ter uma seção que é mais da área de interação planta-patógeno, um pouco mais de fitopatologia, uma seção de fisiologia do estresse, que tem mais a ver com como plantas particulares crescem, né, e crescem melhor, porque alguns genótipos lidam melhor com uma deficiência hídrica. Então, isso faz, né, da fisiologia vegetal realmente uma ciência única, uma ciência aplicada, certo? Que pode ser utilizada por diferentes áreas, por diferentes ciências, né, correlatas aí. Isso é o que eu acho, né, que torna esse Congresso Brasileiro, né, único para a gente, e vai ser realmente um congresso único trazer esse congresso de volta aqui a Viçosa. Ele já aconteceu aqui no começo da década de 90, mas já vai aí para quase 40 anos que a gente não tem, né, esse congresso aqui em Viçosa. Então, foi um esforço muito grande, mas está sendo muito recompensador saber que tem tantas pessoas interessadas em nos prestigiar aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, professor Wagner, foi a quantidade de palestrantes do exterior. Uhum. Qual que é a expectativa de vocês em relação a esses palestrantes e o que eles poderão agregar de novo aos pesquisadores e aos acadêmicos brasileiros? Perfeito. Essa também é uma pergunta muito boa, porque a gente tentou trazer, na verdade, não apenas do exterior, mas também do Brasil, os melhores pesquisadores naquilo que eles estão fazendo. Então, são pesquisadores de ponta,
nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, certo? Todos eles estão vindo aí e eles têm muito para mostrar para a gente de como ou como eles estão fazendo ciência lá na ponta da cadeia de produção científica. Então, quase todos eles, né? Você vai ter oportunidade de conversar com alguns deles aqui. Quase todos eles estão usando ferramentas muito novas, certo? Usando ferramentas importantes para explicar esses fenômenos, para explicar como uma planta cresce mais, como uma planta é capaz de tolerar uma situação de deficiência hídrica, como uma planta é capaz de crescer mais numa condição particular. A gente vai ter alguns pesquisadores da Espanha, por exemplo, que estão trabalhando com plantas de ambientes extremos, né? São as plantas quase de deserto lá para eles. Então, tudo isso traz para a gente a possibilidade de identificar genes importantes para a tolerância a estresse e tentar, num futuro muito próximo, né, transferir esses genes importantes para plantas de interesse nosso. E esses pesquisadores são, assim, a grande maioria deles, pesquisadores jovens, pesquisadores muito ativos, buscando colaborações com pesquisadores brasileiros. Então, eles vão ter aí 5 dias de muita conversa, de muita discussão científica, né? Lógico que não vai ser só isso, vai ter também uma sessão mais aberta, né? Mais conversa, mais livre, mas a ideia é que eles consigam, né, a gente consiga criar uma rede de pesquisa, certo? Internacional, com vários pesquisadores brasileiros e pesquisadores do exterior, para trazer isso para a ciência brasileira e ajudar a ciência brasileira também a crescer, né, nos próximos anos. Esse o nosso maior objetivo, né, com esse grupo tão variado de pesquisadores, a maioria realmente estrangeiro, o Divino. Você citou o nome de Israel aí. Vocês têm um patrocinador de Israel? Exatamente, rapaz. É uma empresa israelense que está desenvolvendo uma tecnologia muito fantástica e vai ter aqui, eles vão ter, já tem, né, em Viçosa, tem um laboratório montado com a tecnologia deles, certo? Que permite a gente controlar basicamente tudo que a gente queira, né, para crescer uma planta. Então a gente consegue controlar a umidade do ar, consegue controlar a umidade do solo, fotoperíodo, a radiação que está chegando, oscilar ela ao longo do dia, simulando um dia como um dia tropical nosso, tudo isso controlado e, ao mesmo tempo, mensurando, né, medindo algumas variáveis importantes associadas ao crescimento de planta, fotossíntese. Então, essa empresa, ela está chegando no Brasil com muita força. Tem outras empresas já do Brasil buscando esse patrocínio, essa colaboração com essa empresa de Israel, e ela vai, inclusive, dar, né, uma palestra na sexta-feira falando um pouquinho melhor sobre essa tecnologia, como essa tecnologia pode alavancar produção agrícola, principalmente, né, em áreas que não são muito favoráveis, né? Você imagina que em Israel eles têm um problema muito grande com solos pouco férteis, com muita falta de água, né? Muita pouca água disponível, e eles conseguem produzir o ano todo. Você imagina se a gente conseguir trazer essa tecnologia para cá, conseguir utilizar essa tecnologia para aumentar a nossa área produtiva e mesmo, né, em solos mais férteis, como os solos do Brasil de maneira geral, a gente ainda consiga aumentar a nossa produtividade. Então vai ser um momento fantástico, né, de conversa entre essas empresas. Além dessa empresa israelense, a gente tem outras 10
nacionais, multinacionais e 3 empresas startups, né, que estão crescendo agora, que vão mostrar as tecnologias dela, como, por exemplo, uma que está trabalhando, e eu acho que aí na região ela deve estar crescendo muito, porque ela surgiu aí na UNB, a Criotech, né, vai estar aqui também, vai estar mostrando as tecnologias, né, que elas estão trabalhando. Então vai ser um momento muito bom para a conversa dessas empresas também com esses pesquisadores, certo? Das empresas entre si, para tentar aí alavancar realmente a agricultura nacional. É esse o nosso maior objetivo com esse 19º Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal aqui em Viçosa de Vento. Professor Wagner, quais serão os temas abordados nesse congresso? De maneira geral, esse congresso ele foi dividido em 6 grandes áreas, né? Então, quais seriam essas 6 grandes áreas, Divino? A gente começa, né, na segunda pela manhã, falando sobre fotossíntese e metabolismo. Então, aí a gente vai ter uma parte inicial em que pesquisadores da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra vão falar para a gente sobre os principais aspectos, né, desse processo que é tão importante, que é a fotossíntese, aspectos associados ao crescimento, né, como que a planta fixa o CO2 e cresce, né, e ganha biomassa. Depois, no começo da tarde, a gente vai ter uma parte, né, de crescimento e desenvolvimento, em que a gente vai ter talvez o maior nome do mundo, né, em relação a crescimento e desenvolvimento, a entender como as plantas realmente reconhecem um sinal luminoso e transformam esse sinal da luz, né, no começo da manhã, em geração de biomassa. Isso vai ser também muito bom, um tema muito interessante, que a gente vai ter, inclusive, uma pesquisadora de Israel falando um pouco sobre isso, e uma outra da Argentina falando como plantas lidam com condições de alagamento. Não é muito problema nosso aqui não, mas tem se tornado cada vez mais frequente chuvas em excesso e acabam alagando, né, algumas áreas. Então a gente vai ter uma sessão sobre isso. Na quarta-feira, aí a gente tem uma sessão fantástica também, com 4 nomes muito importantes, né, de relações hídricas e hidráulica de planta, que vão falar tudo que há de mais novo em como a gente consegue perceber e entender como uma planta absorve a água no seu sistema radicular, transfere ela, né, passando pelo corpo da planta até chegar na folha lá em cima. São 4 palestras também fantásticas que a gente vai ter. E aí na tarde, né, durante a quarta-feira, a gente tem essa sessão de interação planta-patógeno, que a gente também tem talvez os 4 nomes mais importantes, né, dessa área de fitopatologia, interação planta-patógeno, e como a fisiologia tem beneficiado esses pesquisadores a entender, por exemplo, como um patógeno pode bloquear um xilema, como que as plantas respondem a esses patógenos. Aí na quinta-feira a gente tem uma nova sessão de genética e fisiologia molecular de plantas, também 4 pesquisadores fantásticos, né? Um deles vai falar para a gente sobre tecnologia de edição gênica, como que essa tecnologia de edição gênica está chegando com tudo, né? E algumas empresas nacionais estão aí cada vez mais tentando trabalhar com essa tecnologia para desenvolver materiais mais rapidamente, certo? Materiais que não são transgênicos e que podem ser liberados com mais facilidade. E aí a gente termina, certo, com uma sessão de estresse, e que a gente vai ter
3 pesquisadores também falando exatamente sobre isso, como que as plantas respondem a condições de estresse, como que a gente pode melhorar a capacidade das plantas de responder a condições estressantes. Vamos ter uma palestra falando sobre salinidade, uma palestra falando sobre deficiência hídrica, sobre tolerância a estresse. E aí na sexta-feira a gente vai ter pela manhã a parte empresarial, realmente, né, em que a gente vai ter 3 palestras, né, de 3 empresas que patrocinaram, né, que apoiaram esse evento. Uma delas vai ser essa palestra aí dessa empresa israelense, né, que busca uma forma muito mais eficiente de fenotipar plantas, né, de buscar plantas mais tolerantes. E aí a gente termina, Divino, na sexta-feira à tarde. Acho que é importante a gente falar isso aqui também rapidamente. A gente termina com o prêmio Jovem Fisiologista, que é um reconhecimento, né, aos jovens fisiologistas que estão ajudando a gente aí a crescer dentro desse trabalho, né, de colocar a fisiologia vegetal no lugar onde ela realmente merece. Então a gente vai ter esse prêmio. Foram selecionados 3 trabalhos, né, para apresentar, e um deles vai ser agraciado com o prêmio Jovem Fisiologista, que ganha um valor aí em dinheiro para a gente tentar, né, apoiar essa nova geração e fazer com que essa nova geração se sinta também valorizada, porque sem eles, né, sem os jovens, sem os estudantes, não adianta a gente ter esse emprego aqui se os jovens não estiverem buscando, não estiverem nos ajudando a crescer. Então, aí ao final a gente termina com um pequeno coquetelzinho aí, com alguns comes e bebes, um choppzinho, que eu acho que é também importante para a gente relaxar um pouco, né, e colocar todo mundo num local em que todo mundo pode conversar mais abertamente, conversar, mesmo que ainda, né, sobre ciência, né, mas conversar mais livremente, né? Essa é a nossa ideia. Professor, parabéns, que programação fantástica. Não é à toa que o Congresso dobra de tamanho nesse ano, com certeza vai ser algo para se marcar na história. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês lá e agradeço imensamente a sua disponibilidade para vir aqui expor para a gente. Só uma última questão, haverá alguma transmissão pela internet ou não? É só o presencial mesmo? Só o presencial. Infelizmente a gente não conseguiu, na verdade a gente está com uma ideia ainda de tentar fazer ela transmissão. Os eventos vão ser gravados e depois vão ser disponibilizados no YouTube da sociedade. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, professor, e sucesso. Eu quem agradeço, Divino, essa oportunidade. Do fundo do coração, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, com o seu público, e espero te ver na semana que vem aqui em Viçosa. Opa, estarei aí. Eu conversei com Wagner Luiz Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fisiologia vegetal, doutor em fisiologia molecular de plantas, professor associado na Universidade Federal de Viçosa. E nós falamos a respeito do Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, que acontecerá nos próximos dias na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.